Olá, eu sou Isabela Lubrano e esse é o podcast do canal Ler Antes de Morrer. Na segunda temporada desse podcast estamos lendo e comentando o romance A Pata da Gazela, de José de Alencar. E cada dia eu me lembro de algo que eu tenho que dizer para vocês. Hoje eu vou contar para vocês que esse detalhe que vocês veem na miniatura do podcast, esse parzinho de pernas e pés, pertence a um quadro maior de um artista italiano, Filippo Palizzi. E eu recomendo que vocês procurem aqui na descrição o link para você ver o todo dessa tela. É uma tela muito bonita, ela se chama Oltre il Muro, que significa além do muro, e foi pintada em 1865. Agora vamos ao nosso segundo episódio. Capítulo 2. Horácio de Almeida, o nosso leão, voltou a casa à hora de costume, 4 da tarde. Os sucessivos encontros da Rua do Ouvidor, a conversa no Bernardo, a visita indispensável ao alfaiate, as anedotas do alcazar na noite antecedente, a crônica anacreôntica do Rio de Janeiro, chistosamente comentada, algumas rajadas de maledicência, que é a pimenta social. Todas essas ocupações importantes que absorvem a vida do leão distraíram Horácio a ponto de se esquecer ele do objeto guardado no bolso do paletó. Como admitir que um príncipe da moda não aproveitasse a aventura do carro para sobre ela bordar um romance de rua com que excitasse a curiosidade dos amigos? Realmente é admirável, e seria incompreensível se não fosse a circunstância de ter, poucos passos adiante, encontrado uma das mais ricas herdeiras do Brasil, a quem o nosso leão arrastava, ia dizer a asa, mas isso seria anacronismo. Dizia-se no tempo em que os leões se chamavam galos. Hoje deve dizer-se arrastar a juba. É mais bonito e indica mais submissão. Arrastar a asa é enfunar-se. Arrastar a juba é prostrar-se. Foi só quando, recostado em sua otomana, descansava para o jantar, que Horácio, procurando a carteira de charutos no bolso do fraque, lembrou-se do objeto. Teve então curiosidade de examiná-lo. Sabia o que era? Na ocasião de apanhá-lo, reconhecera o pé de uma botina de senhora, mas não fizera grande reparo. Agora, porém, que de novo o tinha diante dos olhos, a sós em seu aposento e despreocupado da ideia de o restituir, Horácio achou o objeto digno de séria atenção. E, aproximando-se da janela, começou um exame consciencioso. Era uma botina, já o sabemos. Mas que botina! Um primor de pelica e seda, a concha mimosa de uma pérola, a faceira irmã do lindo chapim de ouro da borralheira. Em uma palavra, a botina desabrochada em flor sob a inspiração de algum artista ignoto, de algum poeta de ser herói turquês. Não era, porém, a perfeição da obra, nem mesmo a excessiva delicadeza da forma que o seduzia o nosso leão. Eram, sobretudo, os debuxos suaves, as ondulações voluptuosas que tinham deixado na pelica os contornos do pezinho desconhecido. A botina fora servida, e muitas vezes. Embora estivesse ainda bem conservada, o desmaio de sua primitiva cor bronzeada e o esfrolamento da sola indicavam bastante uso. Se fosse um calçado em folha saído da loja, não teria grande valor aos olhos do nosso leão, habituado não só a ver como a calçar as obras-primas de Milliet e de Campá. Talvez, reparando muito naquela peça que tinha nas mãos, notasse maior elegância no corte e um apuro escrupuloso na execução. Porém, mais natural seria escapar-lhe essa mínima circunstância. Mas a botina achada já não era um artigo de loja, e sim o traste mimoso de alguma beleza, o gentil companheiro de uma moça formosa, de quem ainda guardava a impressão e o perfume. O rosto estufava, mostrando o firme relevo do pezinho arqueado. Na sola se desenhava a curva graciosa da planta sutil, que só nas extremidades beijava o chão, como o silfo que frisa a superfície do lago com a ponta das asas.
Há um aroma que só tem uma flor na terra, o aroma da mulher bonita. Fragrância voluptuosa que se exala ao mesmo tempo do corpo e da alma. Perfume inebriante que penetra no coração como o amor volatizado. A botina estava impregnada desse aroma delicioso. O delicado tubo de seda que se elevava como a corola de um lírio derramava, como a flor, ondas suaves. O mancebo colocara longe de si o charuto para não desvanecer com o fumo os bafejos daquele odor suave. Não havia aí o menor laivo de essência artificial preparada pela arte de perfumista. Era a pura exalação de uma cutis acetinada, esse hálito de saúde que perspira através da fina e macia tez, como através das pétalas de uma rosa. Vocês me desculpem, gente, eu não tô conseguindo me controlar aqui. O rapaz aqui fantasiando com o chulé da mocinha. Continuando. De repente, uma ideia perpassou no espírito do moço, que o fez estremecer. Essa botina grácil, em que mal caberia sua mão aristocrática, essa botina mais mimosa do que sua luva de pelica, não podia ter um número maior do que os seus anos, 29. Será de uma menina, murmurou ele um tanto desconsolado. Examinou novamente a obra-prima, voltou-a de todos os lados, apalpou docemente o salto e o bico, dobrou a orla da haste, sondou o interior da concha, que servira de regaço ao feiticeiro pezinho. Depois de alguns instantes deste exame profundo e minucioso, um sorriso expandiu o semblante de Horácio. É de moça, de mulher, murmurou ele. Aqui estão os sinais evidentes, não podem falhar. A fábula de Édipo é uma verdade eterna. No enigma da esfinge está realmente o mito da vida. O homem é o animal que de manhã anda sobre 4 pés, ao meio-dia sobre 2, à tarde sobre 3. Na infância, a criatura, como a planta, conserva-se rasteira, brota, pulula, mas conchega-se mais ao solo, de que recebe toda a nutrição. As mãos servem-lhe de pés. Depois da juventude, na época da expansão, a criatura se lança para o espaço, exalta-se. É a árvore que hasteia e procura as nuvens. A planta pede ao céu os orvalhos e a luz do sol. A alma pede a crença, a fé, a esperança de que se geram as flores que nós chamamos paixões. Na velhice, o homem se inclina de novo para a terra, como o tronco carcomido. É o pó que, depois de revoar no espaço, deposita-se outra vez no chão. Então, o velho precisa do bordão. Uma das mãos torna-se pé e calça nesse coturno a mais triste das tragédias humanas, a decrepitude. Bom, gente, aqui eu sou obrigada a fazer uma pausa porque ele fez uma referência a uma história antiga, a tragédia de Édipo, narrada por Sófocles. Numa passagem dessa história, que Sófocles imortalizou numa peça de teatro, Édipo é desafiado a derrotar a esfinge. A esfinge é um animal fantástico, com corpo de leão e cabeça de mulher. E ela propõe enigmas às pessoas e quem não consegue desvendá-los é devorado pela esfinge. Por si só, essa já é uma das mais antigas imagens do Ocidente para a figura da mulher, né? A mulher enigmática, misteriosa, que diz decifra-me ou devoro-te. Mas enfim, quando encontra a esfinge, ela lhe propõe o seguinte enigma: qual é o animal que de manhã caminha sobre 4 pés, ao meio-dia sobre 2 e à tarde sobre 3? E Édipo consegue resolver o enigma da esfinge. Ele diz que esse animal é o ser humano, que na manhã, ou seja, na infância, anda de gatinhas, ou seja, 4 pés, depois ao meio-dia, ou seja, na vida adulta, anda sobre 2, e à tarde, ou seja, no fim da vida, no crepúsculo, precisa de uma bengala e anda sobre 3. É a isso que ele está se referindo, e mais uma vez o José de Alencar aqui está fazendo uma comparação entre a natureza, entre plantas, vegetais e o próprio ser humano. Ele está comparando
O ser humano é um vegetal, é uma plantinha que cresce, se ergue como uma árvore e depois decai e volta a ser pó. Prosseguindo, então. Horácio observou de novo atentamente o objeto que tinha entre as mãos. A menina de 15 anos, que já não é corça de 4 patas, não está mais na alvorada da vida, na puerícia. Também não chegou ao meio-dia, do qual aproxima-se. Contudo, seu andar conserva ainda aquela atração para a terra. É pesado, calca o chão com força. Tem o quer que seja de sacudido que revela os impulsos da alma para desprender-se do pó e elevar-se. Assemelha a singradura do batel que ora se levanta, ora submerge-se. Se essa botina fosse de uma menina, aqui estariam impressos esses caracteres de sua idade. A sola, em vez de levemente triturada nas extremidades, estaria estragada. O salto cambado. É uma observação que todo sapateiro confirmaria. O menino gasta o calçado pela sola, o homem pelo couro. A razão o sapateiro a ignora, mas o filósofo a conhece. O menino é o inseto que rasteja, a larva. O homem é o inseto que voa, o besouro. Aquele anda com o ventre, esse com a asa. E Horácio sorriu. Essa botina é de moça. E moça em todo o viço da juventude. A sola apenas roçada junto à ponta, o salto quase intacto. Não estão descrevendo com a maior eloquência a sutileza de um passo ligeiro? Eu sinto, posso dizer, eu vejo esse andar gentil que manifesta a deusa, como disse o poeta. A deusa, a Vênus desse Olimpo em que vivemos, a mulher. Só quando toda a seiva se precipita para o coração, quando germinam os botões que mais tarde abrirão em flor, só nesse momento de assunção é que a mulher tem esse andar sublime e augusto. É o andar do passarinho que, roçando a relva, sente o impulso das asas. É o andar do astro nascente, caminhando para a ascensão. É o andar do anjo que, mesmo tocando a terra, parece prestes a fugir ao céu. É, finalmente, a elação da alma que aspira de Deus os eflúvios do amor único ambiente do coração. Nisso, o moço descobriu na fivela do laço da botina alguma coisa que lhe excitou vivo reparo. Chegando-se à luz, viu as voltas de um fio, que prendeu entre as brancas unhas afiladas verdadeiras garras de leão da moda. Com alguma paciência, retirou um longo cabelo castanho e muito crespo. Outra prova de que, aliás, não carecia. Esse cabelo é de mulher, não há menina que o possa ter. 4 palmos além do que se partiu, naturalmente. Bem se vê que é uma palmeira frondosa e não um arbusto. Tem o cabelo castanho e crespo, 2 coisas lindas sem dúvida, embora minha paixão seja a trança basta e lisa, negra como a asa de um corvo. Esse negrume dá à mulher um quer que seja de satânico. Lembra que ela também gerou-se na terra? Não é anjo somente? Não é somente filha do céu. Eu não posso suportar a mulher serafim que parece desdenhar do mundo onde vive e do pó de que é feita. Horácio voltou-se à botina. Mas seja embora castanha ou mesmo loura, que é uma cor insípida de cabelo, que me importa isso? Tem alguma coisa com seu cabelo? O que amo nela é o pé. Esse pé de silfo, esse pé de anjo, que me fascina, que me arrebata, que me enlouquece. Horácio, que até então se contentava com o olhar e apalpar a botina, inclinou-se e beijou-a no rosto, mas tímida e respeitosamente. Não era essa a imagem do pé sedutor que ele adorava como um ídolo? Mas onde encontrá-lo? Como reconhecê-lo? Exclamou dolorosamente Horácio, sentindo a realidade da situação. Nenhum indício que lhe revelasse o nome da mulher a quem pertencia essa gentil botina ou lhe indicasse ao menos os traços de sua passagem. A lembrança vaga da libré de um lacaio era o único vestígio que restava, mas com esse dificilmente poderia descobrir o objeto de sua adoração.
Há tantos lacaios no Rio de Janeiro e tantas librés que se confundem. Talvez nunca mais encontrasse aquele que procurava, e encontrando, nem o reconhecesse. Desgraçado, dizia o leão. Quase nem o olhaste. Como podias tu adivinhar, Horácio? Que tesouro deixaria cair aquele bruto? O mancebo inclinara ao peito a bela cabeça esmorecida. A aventura lhe tinha sorrido de longe para escarnecer dele. O leão mais querido das belezas fluminenses, o Átila do cassino, o Gancerico da rua do ouvidor. De repente, ergueu-se de um ímpeto. Hei de possuí-lo! Exclamou ele, com o tom com que Alexandre se prometeu o império da Ásia. E assim concluímos a leitura do 2º capítulo da Pata da Gazela. Eu peço que vocês prestem muita atenção na forma de pensar desse rapaz, um dominador, um predador, um caçador, o tempo todo, comparado a um leão. Ele está muito acostumado a ter todas as mulheres que deseja, e ele apaixonou-se pela ideia que fez de uma moça que calçou aquele sapato que ele encontrou na rua. Ele fez todo um monte de teorias. Chegou à conclusão de que não podia ser um sapato de uma criança, e sim de uma mulher, ou no mínimo de uma adolescente já se tornando mulher. E no meio de várias considerações meio filosóficas, meio treslocadas, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa que é interessante. Era muito comum, durante o período, enfim, da estética do romantismo, que se valorizasse nas mulheres, na figura feminina, uma certa angelicalidade, algo de fora do terreno, fora do mundo material, das coisas que crescem, que amadurecem e apodrecem. Esperava-se que as mulheres fossem pálidas, que elas não falassem, que elas sussurrassem com vozes angelicais. Esperava-se que mulheres não pertencessem à mesma humanidade vil e cheia de defeitos. Era assim que se idealizava a figura de uma virgem perfeita. Mas Horácio, por outro lado, parece sentir mais atração por mulheres que ele idealiza como parte da humanidade, aqui da Terra. Ele gosta de mulheres que o fazem lembrar da natureza, das coisas do ciclo da vida, mulheres que ele compara com plantas que nascem arbustos, depois ganham vigor, crescem, florescem, dão frutos, para depois enfrentar a decrepitude. Horácio parece que gosta de comparar as mulheres mais interessantes com seres dos mundos vegetal e animal, portanto muito, muito mais próximos da vida real, digamos assim, quando comparadas, é claro, às figuras celestiais femininas, né, que são totalmente fora da realidade. Achei interessante fazer esse tipo de observação. Aparentemente essas metáforas aí meio de safari vão ser usadas o tempo todo. Então com isso encerramos o capítulo de hoje. Eu volto em breve com o capítulo 3. Até logo!